UOL São Paulo. Patrocínio Brahma. Salve, salve galera, salve, salve São Paulinos. Sejam bem-vindos ao episódio do nosso podcast UOL São Paulo, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Eu estou aqui mais uma vez com o nosso setorista de São Paulo, repórter Bruno Carvalho. Fala, Bruno, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem e você? Sempre um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos ouvindo. Tudo tranquilo também, tudo tranquilo. Vou começar falando um pouquinho do extracampo, né? O São Paulo anunciou na semana passada o novo patrocinador master. É o site de apostas sportsbet.io. É esse o nome mesmo, né? É isso. E uma coisa site muito... britânico, né? É o site britânico, é isso. Acho que patrocinou já o Arsenal e outros clubes. Foi anunciado com muita pompa, né? O Júlio Casares, presidente do São Paulo, falando que é o maior patrocínio da história do clube. E aí foram para uma entrevista coletiva e não divulgaram valor, não se falaram nada. Ficou uma coisa um pouco estranha, né? Ficou uma coisa meio esquisita, eu achei. Não sei se você concorda. Não, concordo sim, até porque os números que a gente deu aqui no UOL e que outros sites deram também era que se você fizer a correção monetária não é o maior, né? Porque seriam 100 milhões divididos em 3 anos e meio, que daria 28, 30 milhões mais ou menos por temporada, e se você corrigir o valor da LG, que dava mais de 40 milhões. Então, por isso que seria importante o presidente abrir os valores para saber se era realmente o maior valor da história, porque as informações é que não é. Precisa ver como é que nos próximos dias se vão ter novas novidades aí para a gente saber se é mesmo ou não é. É uma coisa que eu acho um pouco, né, que me incomoda, assim, não precisa ser o maior, né? Sim. Claramente, esses valores são maiores aos patamares que o clube vinha tendo nos últimos anos, o que faz desse patrocínio uma evolução, uma conquista importante, um bom patrocínio para o clube. Não existia nenhuma necessidade de colocar isso como o maior da história, eu acho que é uma certa megalomania, assim, é uma coisa um pouco exagerada, né? Podia se divulgar um patrocínio muito bom. Eu acho que a torcida reconheceria que é muito bom, eu acho que a torcida ficaria feliz, é um passo importante, né? Essa diretoria de São Paulo, ela é mais focada nesse lado de marketing, o Júlio Casares cuidou do marketing de São Paulo por muitos anos, acho que não precisava dessa megalomania toda. Eu concordo, até porque quando teve a tentativa de renovação com o Banco Inter, a ideia de não renovar era porque achava que São Paulo era capaz de conseguir um patrocínio maior. E efetivamente conseguiu. Então, daria para mostrar como um sucesso dessa gestão de ter feito uma escolha e ter conseguido um valor muito maior do que recebia no Banco Inter. Então, como você disse, era uma notícia positiva e acabou virando uma notícia duvidosa, né? Porque as pessoas começaram a se focar se era ou não o maior patrocínio, o que não muda absolutamente nada, né? Sim, não muda absolutamente nada e parece ser um contrato também diferente, que vai envolver outras propriedades, vai envolver um projeto de apostas. A gente queria poder trazer todos os detalhes, mas infelizmente, segundo São Paulo, o contrato está protegido por uma cláusula de confidencialidade. Acho que foi isso que eles falaram na coletiva, né? Isso. Foi sim, que não pode divulgar. E a gente não pode falar em valores, não pode falar em quais exatamente as propriedades foram vendidas, quais ações vão ser feitas com o sócio torcedor e outros detalhes. Por outro lado, dentro de campo, a coisa melhorou, né, Bruno? A coisa começou a caminhar um pouco melhor, o São Paulo saiu ali daquele princípio de crise e aquele momento que já começava a gerar alguns questionamentos em cima do trabalho do Hernan Crespo, conseguiu aí um respiro e um pouco de tranquilidade para encarar agora as oitavas de final da Libertadores. Assim, das 3 conversas que eu fiz aqui com você, a primeira é que o São Paulo vem em mar calmos, né? Estava sendo acusado aí de ser setorista pé frio, mas já mostra que essa parte ficou para trás com essas 2 vitórias aí. E são vitórias importantes, né? Porque ganhar do Inter fora não é uma vitória fácil.
Então, a gente comentou isso semana passada, que a tabela era muito complicada para o São Paulo e era muito difícil de apontar quais seriam os 3 pontos que o São Paulo conseguiria, porque são times que estão lá na parte de cima da tabela. E o domínio contra o Inter eu achei impressionante, assim, pressionou desde lá em cima. O Crespo tinha falado que era para defender como time pequeno e atacar como time grande, mas o que viu foi um completo domínio de um time grande, assim, era o São Paulo marcando em cima, pesado, o ataque muito rápido, passando por uma defesa extremamente desorganizada do Inter. E contra o Bahia mostrou que aquele nervosismo que a gente vinha apontando parece que não existe mais, né? Porque conseguiu se controlar até o fim e achar o gol com o Lisieiro. Então são 2 pontos que eu acho que dá uma tranquilidade maior para enfrentar um Racing que, em contrapartida, está vindo de crise na Argentina, né? A gente mostrou hoje que os resultados foram ruins antes da pausa, não joga há um mês, fez 3 amistosos que não valem, né? E acabou perdendo 2, então tem toda uma pressão. O Olé considerou a defesa muito boa, mas um ataque inoperante e um meio que não produz nada. Então, hoje, se a gente olhar, o São Paulo chega muito mais tranquilo do que o Racing para esse confronto. Chega muito mais tranquilo, chega com, né, para os 2 jogos, vai ter desfalques importantes, né? O Daniel Alves, talvez aí o maior deles. O Miranda deve ter condição para o segundo jogo? O segundo jogo, talvez, para hoje não. Porque ele ainda se recupera da lesão. Hoje ele era uma dúvida, então talvez ver os próximos treinamentos para saber como é que vai ser no final de semana. Mas eu imagino que o próximo jogo ele seja inteiro. E quem mais? Quais são os outros desfalques? O Rigoni, que para mim hoje é o grande desfalque, né? Porque ele jogou muito contra o Inter, ele vinha sendo uma peça fundamental para substituir o Luciano, que é o outro desfalque. E além dos lesionados, tem o Bruno Alves, que também está lesionado, mas ele está suspenso hoje. Então, lesionado ou não, ele já não jogaria hoje. O Luciano tem um problema, né, para o São Paulo, depois de ser um dos principais destaques na temporada passada. Ele realmente não consegue se encontrar, não consegue ter uma sequência, não consegue ficar livre das lesões esse ano. E a coisa chegou num ponto que acho que o torcedor parou de contar tanto com ele, né? Parou de contar com ele como... Ele foi o principal jogador no Brasileiro 2020. E hoje ele fica nesse entra e sai do time. Eu acho que o Rigoni está conquistando o espaço que era dele. Como o São Paulo está vendo essa situação? Tem um diagnóstico do que está acontecendo com o Luciano? Você, Bruno, tem o seu diagnóstico? Como que o torcedor pode começar a tentar entender um pouco? É uma diferença tão grande, né, de desempenho, de condição física, de uma temporada para outra. Sim, eu acho que talvez ele seja o jogador que mais sentiu, né, esse calendário cheio de jogos aí, né, porque, como você disse, ele vem numa constante de lesões que está sendo preocupante, porque ela não condiz com o resto do elenco, né, ele tem se machucado muito, e os números já não vinham sendo impressionantes, né, o cara que tinha sido o grande jogador no Brasileirão do ano passado, foi muito importante no Paulista, no Brasileiro ele nem sequer marcou gols. Então, a gente vê uma queda grande de desempenho do Luciano. E você tinha comentado do Rigoni, eu acho que ele justamente dá a tranquilidade para essa ausência do Luciano, porque se não fosse ele, o Crespo chegou a tentar o Benítez ali, tentou o Gabriel Sara, o Vitor Bueno, e o Rigoni meio que pegou no peito, assim, e falou, deixa comigo. E ele, realmente, hoje eu não consigo ver. Mesmo quando o Luciano voltar, eu não consigo ver o Rigoni saindo do time. Para mim, ele já virou uma peça muito importante desse time do São Paulo. Então é isso, talvez seja uma nova dor de cabeça para o Crespo quando o Luciano voltar, mas hoje eu não acho que ele está fazendo tanta falta assim, porque o Rigoni está jogando muito. Eu acho que o Rigoni veio para ficar e para ser uma das peças ofensivas ao lado do Benítez mais importantes do time, né? Eu acho que a diferença de criatividade, é um jogador muito técnico, acho que dificilmente ele sai desse time, né? Sim, ele é muito importante, porque não é só gols, né? Ele dá muita assistência também. Ele tinha participado até antes do jogo do Inter, ele tinha participado de 5 dos 7 gols do São Paulo. Então é muito impressionante. Esse time tá funcionando, orbitando ao redor dele, assim. Eu acho que com o futuro. Isso não tem nem 3 meses no clube. Acho que com o passar do tempo, quanto mais ele ficar habituado no clube, acho que melhor ainda vai ser o desempenho dele. É isso aí. Vamos pro intervalo aqui rapidinho. Daqui a um minutinho a gente tá de volta. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade.
Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brahma.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Salve, salve, galera. Estamos de volta aqui com o nosso podcast UOL São Paulo. São Paulo que deu uma espantada na crise, né? Conseguiu estancar aquele momento de pressão, aquele princípio de contestação em cima do Crespo e chega um pouco mais tranquilo aí para a disputa do mata-mata das oitavas de final da Libertadores diante do Racing. E eu queria abordar com você um tema um pouco fora desse confronto, Bruno, que é o Hernanes, né? O Hernanes está cada vez mais sem espaço no São Paulo. Acho que já está claro que o Crespo não conta com ele, o Diniz já não contava. E é um jogador que é um ídolo do clube, que tem um salário bastante alto e que está lá no banco de reservas, contribuindo muito pouco. Você sabe me dizer como que o São Paulo está vendo essa questão do Hernanes? Se existe algum plano para ele ou se ele deve continuar nessa pegada, continuar como parte do grupo, se ele tem alguma importância no extracampo, porque é uma situação difícil da gente ver um ídolo do clube e um cara que custa bastante por mês para um clube que não tem uma condição financeira muito saudável e me parece um problema um pouco sem solução, né? Sim, é muito complicado, né? Você vê um nome como o Hernanes e um salário que ele recebe e não tem entrado em campo no Brasileirão, né? E não foi por falta de oportunidades. Contra o Bahia, entrou diversos meninos, talvez desse a chance, ele não foi nem relacionado para a partida. É uma situação complicada, realmente. O São Paulo não gosta muito de falar do Hernanes, trata como um grande jogador, que faz parte do elenco e tudo mais. Mas eu acho que se ainda não é evidente, não é falado publicamente, para mim já está claro que ele não faz muito parte, assim, né? Talvez se acontecer mais uma série de lesões, ele comece a ser usado, mas tá complicado, porque o São Paulo perdeu muita gente no meio-campo e ele não foi cogitado em nenhum momento. Então é muito complicado a situação do Hernanes, realmente. O São Paulo tá agindo com um certo respeito pela história dele no clube, então não trata como trataria outro jogador na mesma condição dele, né? Sim. A gente vê, por exemplo, o Bruno Rodrigues, que estava sem espaço, chegou a ter entrevista do Belmonte falando que ele não tinha se encaixado no esquema tático do Crespo, que por isso ele não estava sendo utilizado, tanto é que ele acabou rescindindo semana passada. Com o Hernanes não há declarações. E acho que é até um jeito certo, né? É o ídolo do time, não tem por que tratá-lo como, não funciona mais. Vai deixando, tenta ver o melhor caminho para todo mundo. Se for uma rescisão antes do fim, ou esperar acabar o contrato, acho que dá para caminhar e não precisa ter pressa ou colocar as coisas à frente desnecessariamente, acaba machucando a imagem do ídolo, né? Sim, e nessa busca aí pelo meio-campo ideal, o Hernanes acabou não tendo espaço, mas o Crespo ainda tem, né, algumas questões aí, algumas dúvidas. Eu acho que a gente não sei, você conseguiria escalar o meio de campo titular, o meio de campo ideal de São Paulo? Ele tem, né, eu achei que a volta do Igor Gomes, por exemplo, fez muito bem ao time, apesar do Igor não ter a mesma característica ofensiva e criativa de um cara como o Benítez, ele traz um outro lado de recomposição, de marcação sem a bola. Como você acha que o São Paulo vai para encarar o Racing com essas peças de meio campo? Qual meio campo você vê como ideal de São Paulo? Eu acho que vai manter o... que tiveram muitas lesões, né? Esse é o grande problema, e foi principalmente no meio. Mas eu acho que o Crespo mantém o que ele já estava tentando, que é um meio com Luan, Lisieiro e Benítez, além dos dois alas, né? O Reinaldo e o Igor Vinícius. Mas eu acho que... Eu concordo com o que você falou. Justamente o Benítez, para mim, é a ponta solta desse meio aí. Porque ele me parece um jogador muito bom. Quando ele tem espaço, ele é incrível. Mas não é sempre que ele parece a melhor opção, né? E a gente já viu essa entrada do Igor Gomes, que jogou muito bem contra o Internacional. Então, acho que ali, para mim, é a ponta solta. É a pessoa que não está ainda tão garantida. O Luan, para mim, é um fenômeno ali. Se ele não jogar, a zaga fica muito desprotegida.
E o Liziero tem que se mostrado cada vez mais importante, né? Contra o próprio Inter, ele fez muitas faltas e desarmes precisos, assim, que eram necessários para evitar contra-ataques, por exemplo. Fez o gol importante contra o Bahia, então acho muito difícil tirar o Liziero hoje. Então o Benítez fica esse negócio. E como não tem o Rigoni dessa vez, o meio deve estar mais preenchido se jogar o Gabriel Sara, né? Que é uma das opções hoje. Ou é o Gabriel Sara ou é o João Rojas. Então acho que vai ser essa provável mudança no meio-campo aí. Mas, na minha visão, assim, vendo os últimos jogos, eu acho que o Crespo entende o meio-campo como Luan, Liziero e Benítez. É ver cada situação e as variações que isso pode ter, mas a espinha é esses três. Naquela sequência um pouco pior de São Paulo, eu fiquei com a impressão de que as entradas, ao mesmo tempo do Éder, do Benítez, do Rigoni, deram uma desequilibrada no time, né? Porque jogadores jovens que jogavam no meio-campo, como o Igor, como o Sara, eles têm uma pressão sem a bola muito grande, uma recomposição, uma disciplina tática, são jogadores muito raçudos, muito esforçados, e é um perfil bem diferente do Benítez, que é um cara mais cerebral, um cara mais técnico, mas é um cara que sem a bola trabalha menos, né? E acho que a mesma coisa vale se você comparar o Éder e o Pablo. Claro, o Éder é um jogador tecnicamente melhor que o Pablo, é um cara que tem um senso de posicionamento melhor, mais perigoso dentro da área, mas já é um jogador mais veterano, né, que acaba se movimentando um pouco menos. Eu acho que o Pablo, ele faz aquela pressão lá na frente um pouco melhor, um pouco mais intensa e o jogo inteiro do que o Éder. Eu acho que quando o Crespo trocou todas essas peças, e aí principalmente nos jogos que o São Paulo não tinha o Luan, a defesa acabou ficando muito mais exposta, né? Sim, com certeza. Eu acho que foi o que você falou, né? Quando entrar todo mundo é o problema. Talvez seja o caso de quando jogar o Éder, não jogar o Benítez, quando jogar o Benítez, não jogar o Éder. Porque tem momentos, tem jogos do São Paulo, se você perceber, o Benítez é o último cara na marcação, assim, ele não volta e voltam todo mundo para ocupar esse espaço de marcação que o Benítez não faz. E fica difícil mesmo. Talvez com o Gabriel Sara hoje, complete esse meio-campo, compense esse meio-campo para Éder e Benítez não precisarem voltar. Mas eu concordo que a marcação sofre quando os dois estão em campo. Teve contra o Cuiabá, o Rigoni que teve que voltar num contra-ataque e é ele que acaba tomando a ultrapassagem do Elton que sai o gol, porque o pessoal do ataque ficou e quem voltou correndo foi ele. Então abre esse espaço, você ganha ofensivamente, mas tem essa contrapartida de perder defensivamente, realmente. Sim, até porque os alas do São Paulo são muito ofensivos, né? Tanto o Reinaldo como o Wellington, que é a reserva dele, Daniel Alves nem se fala, e mesmo o Igor Vinícius, que deve jogar na ausência do Daniel Alves, é o lateral de característica muito mais ofensiva do que defensiva. Sim, e daí você depende dos três zagueiros, né? Os três zagueiros e o Luan para fazer essa proteção. E eu acho que é aí que mostra a importância do Liziero, porque é quando tem esses espaços que ele aparece para ou fazer a falta tática para parar o contra-ataque ou o desarme. Então ele tem sido muito importante nessa função. E o Liziero, que é um jogador que é considerado uma baita promessa dentro do São Paulo desde as categorias de base. O problema dele, né, nessa curta, né, trajetória dele no profissional foram as lesões, né? Ele é um cara que sofreu muito com lesões, ele parece ter ali alguma predisposição às lesões musculares, mas curiosamente que nessa temporada, mesmo com todo esse calendário, né, encavalado por causa da pandemia do coronavírus, ele parece estar conseguindo manter uma sequência. Tem sido importante, ele tem corrido muito dentro de campo e tem conseguido se manter saudável, né, digamos assim. Existe alguma coisa aí por trás disso ou é mais uma coincidência mesmo? Eu acho que é mais uma coincidência, porque justamente é um período de muitas lesões de São Paulo, né? E ele acabou conseguindo passar ileso por ela. E eu acho que ele foi o que jogou quase todos os jogos essa temporada no Brasileiro, e ele acabou ficando um pouquinho marcado com a torcida, porque ele estava numa função que não era dele, né? Ele teve que exercer a função do Luan enquanto o Luan ficou machucado, e não é a função dele. Então ele acabou ficando mais como um dos culpados pela má fase, que eu não achei que ele foi. Ele fez bons jogos mesmo na crise e agora vem melhorando muito. E acho que é isso, acho que sem lesão é indiscutível que ele é o titular de São Paulo hoje. Sim, inclusive é um cara que já teve interesse de clubes como o Barcelona,
clubes grandes da Europa, né, que acabaram se afastando, esse interesse acabou esfriando justamente por causa do histórico de lesões, né? E, aliás, Bruno, isso deve ser um problema para o São Paulo nos próximos meses, um time cheio de jovens que estão se destacando, que são peças importantes do time. A situação da pandemia melhorou já em vários países da Europa, principalmente em alguns países que têm aí os clubes mais poderosos, e a possibilidade é grande, né, de que os clubes europeus venham para cima dos jogadores aqui no Brasil, e o São Paulo, pela situação financeira que tem, vai ter muita dificuldade em segurar qualquer atleta. Ah, sim. Os clubes do Brasil sempre trabalham com a necessidade de vender jogadores para ficar no azul, né? E eu acho que não vai ser diferente dessa vez. Ainda mais que o São Paulo precisa investir, né? A gente tem essa história do Caleri que ainda se arrasta em busca de um atacante, então se precisa investir, provavelmente vai precisar fazer uma contrapartida, e vai ser difícil segurar. São jogadores muito talentosos, o Luan, o Liseiro, são dois jogadores muito bons, que eu acho que tem espaço tranquilamente na Europa. Não sei se já no primeiro nível, mas no nível mediano para bom, assim, na Europa. É ver como o São Paulo consegue se comportar nesse cenário, assim, porque eu acho que a pressão vai ser grande para vendas. Eu acho ainda, né? O gol levou. Eu imagino que, assim, os dois primeiras grandes propostas que vier, o São Paulo não tem a menor condição de segurar. Eu acho que chegar para apresentar a proposta e levar o jogador. Ah, pode ser. Não duvido também, não. Porque são jogadores muito bons e muito jovens, né? Então, porque o São Paulo, ele montou um time mais experiente esse ano, né? E a partir do momento que monta um time mais experiente, é um time menos rentável também, né? Então, o que sobra são os jogadores novos para serem negociados mesmo. Sim, parece um time já pensado, né? Ele já foi meio montado, já prevendo que alguns dos jovens iam ser vendidos, né? Sim. Essa é a sensação que a gente tem. E parece que esse ano foi montado um time pronto, né? E não um monte de jovens para irem se desenvolvendo. O São Paulo precisava de título, montou um time pronto, com algumas peças novas, mas que me parece ser isso, assim, são jogadores experientes, jogadores que já têm rodagem, então ninguém está sentindo muito. E aí tem essa contrapartida de os jovens estarem mais expostos no mercado, né? Bom, é isso aí, valeu, Bruno. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL São Paulo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Eu contei aqui com a participação do nosso repórter e setorista de São Paulo, Bruno Carvalho. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. É isso aí, sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais São Paulo. Muito obrigado pela companhia e um abraço.